Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, o podcast da Glu, em parceria com a produtora Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual publicitário. E hoje estamos aqui com a Mônica Siqueira, que está como head de produção na agência Gut. Isso. Bem-vinda, amor. Obrigada pelo convite, amor. Obrigada por você estar aqui, muito importante para mim, você fazer parte desse projeto. Uma mulher tão inspiradora no nosso mercado. E para mim também, uma pessoa muito importante que me inspirou na minha carreira. Então, para todo convidado, a gente sempre pergunta um pouco da trajetória, como tudo isso começou, como que você foi cair na produção. Na loucura da produção. Então, queria que você começasse contando um pouco como tudo isso começou. Tá. Foi pensado, estudado, você sempre quis fazer produção. Que horas isso na sua vida Aflorou. Aconteceu? Cara, aflorou na minha adolescência. Eu amava assistir comercial de TV. Amava, eu ficava horas ali assistindo, eu queria... E a minha pira era saber como que eles tinham feito aquilo. Então, eu queria muito saber, entender, mas na minha família ninguém fazia parte desse mundo, zero. Eu venho de uma família muito humilde, interior de São Paulo, enfim, uma parte do interior, uma parte de São Paulo, mas muito humilde. Não tinha esse mundo glamuroso, que todo mundo acha que é glamuroso, né? Então eu não tinha muita esperança, assim, sabe? Eu via todo mundo falando e tal, eu falava, cara, como que eu vou começar? Como que eu vou entrar? Não sabia o que fazer. E meu pai era militar, meu pai queria muito que eu cursasse a escola militar e tal, e eu, não quero. Quando eu prestei faculdade, eu prestei pedagogia e publicidade, propaganda. E aí eu ingressei na propaganda, passei nas duas, ingressei na publicidade, mas com 2 anos de faculdade, meu pai faleceu. E aí eu tive que parar de estudar. E quando eu tive esse corte na minha vida, esse recorte da minha vida, eu falei, cara, acabaram-se minhas chances, né? Não vou mais fazer isso da vida, não vai rolar. Sem faculdade, sem conhecer ninguém, não vai rolar. Você morava no interior ainda, amor? Não, morava em São Paulo já. Interior, minha família do interior, eu ia, voltava. Passei uma parte da infância lá, depois voltei pra cá. Mas você veio pra cá pra estudar? Não. Não, sua mãe morava aqui. Morava aqui, sempre morou aqui. E aí, quando eu não consegui fazer a faculdade, eu desisti. De fato, assim, sabe? Eu falei, cara, isso não vai rolar. E voltando um pouquinho só, quando eu tinha uns 16 para 17, eu vi uma palestra do Washington Oliveto. Que assim, era o meu sonho, sabe? Eu falava, cara, W Brasil, o sonho da minha vida. Então eu pensava muito em agência. Eu via muita publicidade e agência. Eu não entendia muito uma galera de produção. Eu não sabia muito como funcionava. Aí, enfim, fui morar na Bahia, fui fazer outras coisas, trabalhei com 1000 coisas na vida até os meus 23 para 24 anos. Quando um dia uma amiga minha, que era atriz, apresentadora, virou pra mim e falou, cara, tem uma produtora que tá precisando de um atendimento. E ela falou, é sua cara, vamos lá, eu quero te apresentar. Eu falei, Ju, mas eu não tenho faculdade, não tenho nada. Ela falou, não importa, vamos lá que eu quero te apresentar pro dono da produtora. Era uma produtora muito pequenininha, que fazia varejo. E aí eu lembro exatamente do dia, assim, ela me apresentando, e ele falou pra mim, você já trabalhou com alguma coisa? Eu falei, nada, eu não sei nada, eu não tenho faculdade, zero, sou crua. Ele olhou pra mim, mas você quer aprender? Você tem vontade de aprender? Eu falei, muita. Ele falou, então tudo bem, é isso que importa, e eu vou te ensinar. Dali, eu entrei neste planeta produção, e assim, cara, meu começo eu me doei muito. No começo não, a vida inteira a gente se doa, mas assim, quando eu entrei, eu respirava a produtora. Eu praticamente morava lá dentro. Eu ia pra casa poucas horas do dia pra tomar banho e dormir, e olha lá quando eu dormia. E era uma época que a gente ainda não tinha o celular, né? Tipo, nada. Se você saía da produtora, realmente você não via o que acontecia. Exatamente, não tinha computador, ou internet. você ficava lá sentada na frente do computador, ou do que quer que seja da sua mesa. E como eu queria aprender, eu tava ali pra respirar tudo também, né? Então essa produtora foi muito importante na minha vida, porque eu ali passei por todas as áreas. Eu ajudava o diretor, eu fazia assistência de direção, eu passava pela produção, eu passei pela pós, eu ficava estagiando com as equipes, sabe? Que legal, muito legal isso. Porque eu tinha muita vontade de aprender, muita. E quando eu comecei, eu me achei, eu me encontrei, eu falei, cara, sempre é isso que eu quero fazer da minha vida. É exatamente isso. E aí eu fui nessa levada de começar a conhecer pessoas do mercado, e numa dessas eu conheci uma pessoa que foi muito importante pra mim, que chama Betinha, que é uma grande coordenadora de produção. Ela foi coordenadora das gigantes aí do passado.
E ela me viu trabalhando e ela me falou, cara, pra onde eu for, eu levo você comigo. Porque eu nunca vi um atendimento como você. Ai, que se enfia em tudo que é lugar, que tá muito afim e tal. E foi isso que ela fez. Passaram-se alguns anos. Ela me levou para uma outra produtora, que era de production service, de jobs gringos. Você tava nessa época como atendimento de pós ou não? Não, eu era atendimento mesmo. Eu era atendimento. Mas eu me enfiava nas outras áreas. Sim. Eu era curiosa. Então eu pedia para estagiar na pós. Tipo, o tempo que eu trabalhava, dava, sei lá, 7, 8 da noite eu terminava o que eu tinha que fazer. Eu ia pra pós. E virava a noite com a galera na pós, entendeu? Sim. Na produção, mesma coisa. Na hora de produzir o job, eu pedia pro produtor, deixa eu produzir junto, deixa eu ver como é que faz. E na direção, mesma coisa. Cara, tinha teste de VT, eu fazia o teste de VT. Então, assim, eu fui me jogando. Enfiando e aprendendo, que era o que você queria mesmo. Exato. Até que passaram-se alguns anos, eu fui pra Conspira. Com a Betinha. Betinha foi pra Conspira, me levou pra Conspira. E ali eu brinco que, assim, a Conspira foi minha grande escola, de fato. Onde eu aprendi a fazer os processos direito, assim. Porque até então eu fazia, produtora menor, você sai fazendo. Você não tem muito protocolo burocracia, nenhum, programa, porque... Nada, você sai fazendo, você resolve. Resolve é você e um Excel. Exato, que é muito importante também. Claro. Porque ali eu aprendi a produzir de fato, né? A fazer as coisas de fato. Na Conspira, eu aprendi os processos. Então, foi muito importante. Para um atendimento, o processo é muito importante. Porque, cara, você é a pessoa que leva informação, coordena traz informação, tudo, coordena exato. o todo. E a informação é o mais precioso, né, durante a produção. Se você passa uma informação errada, você perdeu o timing todo da história. Então, na Conspira, eu aprendi muito ali. Trabalhei 6 anos, por 6 anos lá. Cris Lopes foi uma mestra para mim também. Sou muito grata, assim, foi um tempo muito valioso. Depois disso, eu fui para uma produtora, fui montar uma produtora. Mas, calma, eu vou voltar na Conspira. Nessa época que você trabalhou na Conspira, você ficou quanto tempo lá? 6 anos. 6 anos, bastante tempo. Por 6 anos eu fiquei. E quem que eram os diretores, assim, da época que você tava lá? Andrucha, mudou, imagino que mudou. 6 anos deve ter entrado e saído gente. Cara, sabe que não muito. Porque a Conspira era uma produtora que os sócios eram os diretores. Sim, isso é verdade. Então, assim, poucos entravam e saíam. Sei lá, o Andrucha tava na época filmando muito, o Breno ainda filmava muito, com a Carol filmei, com a Mini. Então, assim, eram diretores que eram sócios da produtora. Sim. Aí os que iam e vinham, assim, o Gordo, eu cheguei a trabalhar com o Gordo na Conspira. Que demais. Muito, trabalhamos intensamente. Com o Paulinho Dil, foi um período curto. O Fábio Soares, quando eu cheguei, ele tava saindo. Eu acho que foi você que me falou alguma coisa do Gordo, que quando ele filmava com criança, ele falava de igual pra igual com a criança. Sim. Eu acho que foi você que me falou isso. Que era muito... Eram 2 crianças. Você falava assim, cara, era muito louco ver isso acontecer no set, porque ele virava pra criança e ele falava assim, sim, de igual pra igual. Vai sim. Você vai chorar? Vou também. Você vai gritar? Vou fazer também. Eu achei isso muito louco. As crianças piravam nele, claro, né? As crianças, por isso que ele foi o rei de filmes publicitários com crianças. Ele sabia fazer isso muito bem. E aí, você saiu de um lugar que era varejo e já foi direto pra Conspira ou teve outras... Não, eu saí desse lugar que era varejo, passei por uma produtora que fazia coprodução gringa. Service, eu te interrompi nessa hora, desculpa. Exatamente. Passei por esse... Mas foi um período bem pequeno. Curto. Depois eu fui pra uma outra produtora que fazia só job de governo. Que basicamente era isso que fazia. E aí, dali, eu fui pra Conspira. Mas é muito... foram etapas que te deram uma visão muito boa, né? Porque primeiro você fez varejo, aí depois você fez um service. Sim. Porque a produção tem muitas áreas, muitas frentes. Aí depois você foi para trabalhar com o governo, que também é uma frente que até hoje... e aí você foi para uma grande... Produtora que também é muito criativa. E fui trabalhar com varejo na Conspira. Eu cheguei na Conspiração, eles estavam abrindo um núcleo que chamava Conspira Express. Olha. E era numa época ainda que a publicidade ainda tinha dinheiro. E estava começando a queda. Eu entrei na Conspira em 2000 Agora a gente tá em que momento da queda, assim, só pra não sei mais. E aí eu fui pra lá, porque eles tinham acabado de montar esse núcleo que chamava Conspira Express, que era pra atender jobs de varejo. E eu lembro que era muito engraçado, porque ninguém queria fazer job de varejo. Na publicidade, no glamour da publicidade, enfim. Criativamente falando. Ninguém queria olhar para aquilo. Mas
o Pedro Buarque entendia e via que ali tinha um nicho de dinheiro valioso, né? E que as coisas estavam mudando. Eles já enxergaram essa mudança lá atrás. Então eu fui para esse núcleo e deu muito certo. Deu muito certo. Porque eu comecei a fazer uma coisa na Conspira que não existia na época, que era um prospect ativo. Porque a Conspiração tinha um prospect, mas era um prospect mais passivo, né? Porque, enfim, o mercado girava muito ali já. Então eu cheguei lá fazendo uma coisa que meio que não existia dentro da Conspiração. E que deu muito certo. E aí o núcleo acabou sendo absorvido, assim, porque não era a Cris não era a líder desse grupo, ela depois passou a ser, então meio absorveu o grupo. E a gente depois se distribuiu por agências e tal. Mas aí eu virei uma coisa... Aí eu virei Conspira de verdade, assim. Eu brincava, né? Aí eu fui aceita. Aí eu fui aceita pelo glamour da publicidade. Mas foi muito importante, porque, cara, trabalhar com varejo, de verdade, assim, eu não entendo porque as pessoas têm tanto preconceito. Eu gosto de trabalhar com varejo. Eu acho que te traz agilidade, te traz, cara, rapidez, assim, você tem que pensar rápido para fazer aquilo acontecer. Sabe? E eu gosto disso. Eu gosto das soluções rápidas. Eu gosto de começar a entregar, ter prazo para entregar. Nossa, opa, eu sempre gostei. Ter um prazo pra entregar. Eu sempre gostei. Por mais desafiador que seja, porque dinheiro mais curto, tempos mais curtos e tal, mas eu sempre gostei. E é uma coisa que acaba sendo muito sobre a organização, né? É um processo que tem que ser muito bem organizado. Porque senão ele não acontece. Se você tem uma troca de varejo… toda, né? Exato. Cliente, agência, produção. E são normalmente pessoas que todo mundo tem que estar organizado nesse lugar. E por isso que flui. Porque se você tem um varejo que tem que entrar toda terça e quinta, então na segunda você tem que ter isso aprovado para você liberar cópias. Exato. Então todo mundo tem E não só isso, tem um planejamento todo. Que não acontece no resto dos segmentos, assim, né? Qual é o produto que vai estar ali, o dia, porque… E você filma também, a filmagem acontece geralmente, sei lá, antes era assim, né? Hoje acho que mudou um pouco, mas a gente filmava, sei lá, tudo em 10 dias no começo do ano. E já tava toda a produção feita. Cabeças, encerramentos, lá. E alguns filmes masters, que a gente chamava dos heroes, né? Mas, assim, era tudo produzido antes, com tempo, assim, você organizava muito bem pro negócio acontecer. Mesmo assim, era uma grande correria. Claro. Mas era muito organizado, né? Então, trabalhar com varejo te traz muitos assets, assim. Eu sei que me trouxe muitas vantagens. Hoje, eu sempre pensei de forma diferente para produzir o todo também, sabe? Porque eu sempre trabalhei com pouco dinheiro. Então, quando você vai trabalhar com muito dinheiro, você fala, cara… Eu sei, dá pra fazer, entendeu? Meio que tudo dá pra fazer. É só o jeito de fazer que é diferente. E claro, as entregas também, né? Mas, no fim, a produção é sobre isso, assim. A gente faz. Exato. Não tem muito o não. Eu brinco, não existe o não. Existe como fazer. Como. Entendeu? E aí de uma forma diferente. A maleabilidade que você vai ter também do outro lado, né? Porque pra fazer o como… Não necessariamente vai ser daquele jeito. Exato, é isso. E aí existe soluções. a troca. Claro. Produção, pra mim, é trazer solução. Então, assim, uma coisa está totalmente linkada à outra. Claro que os resultados são diferentes também. E aí cabe a quem de direito entender o resultado final. Com dinheiro vai sair de um jeito, sem dinheiro vai sair de outro, mas entregamos, entendeu? Sim. Você vai ter que abrir mão, talvez, um pouco de alguma coisa aqui pra gente caminhos. entregar aqui. Agora, você quer isso aqui? Só 3 vezes. É isso. Então, trabalhar com varejo foi muito, muito valioso pra mim. Que legal. E foi numa época que o varejo ainda era muito discriminado, vamos dizer assim. Eu acho que até hoje, sabia? Eu acho que… Eu sinto que existe ainda uma discriminação, pelo menos no sentido criativo. Que, pensando que a gente trabalha num mercado que é validado pelos prêmios. Por Cannes, por Clio, por um monte de prêmio, um varejo não chega nesse lugar, né? O varejo não tá nesse lugar. Então, eu acho que existe uma discriminação criativa. Mas de produção também. Ah, é? Sim. Não é qualquer diretor que faz um filme de varejo. Ah, sim. Sim. Achei que você estava falando mais no sentido da galera da equipe, também, de não querer fazer. Também. Fotógrafo também. Não é qualquer fotógrafo que vai fazer um filme de varejo. Não é qualquer diretor de produção que vai pegar um filme de varejo. Eu não tinha pensado por esse ponto, mas tem razão. Sim. Quer dizer, no fim tudo é sobre dinheiro, né? Então, quando eu falo não vai aceitar, muito pelo projeto, claro, mas porque os dinheiros são diferentes também, entendeu? Tem razão. Então, aí na produção gira muito em torno do dinheiro, mais do que da criatividade. Mas no fim, uma coisa leva a outra, né? Claro. E diretores que estão no patamar de dinheiros e filmes de criatividade muito… em outros patamares,
a turma vai junto, entendeu? Então… E todo mundo quer esse. Exato. Todo mundo quer esse. Tem razão. Bom, mas aí depois disso, Conspira Express… Virei Conspira. Fui aceita, passou. Aí você saiu de lá e foi montar uma produtora. Na verdade, eu recebi um convite pra ir pra uma produtora que estava nascendo, na verdade. Ela tinha 4 meses de vida, tinha nome, basicamente, né? Não tinha faturamento, eu lembro que tinha feito um filme com o nome que era Dogs Can Fly. E ali eu fiquei por mais 6 anos na Dogs. Então, assim, eu tive alguns períodos, né? Mas a Dogs foi acho que a minha grande virada de carreira, assim, sabe? Lá eu fui, e na Conspira eu era atendimento. Na Dogs eu recebi o convite para ir como diretora de atendimento. E lá eu me tornei produtora executiva. E foi de uma forma muito orgânica. Não tinha um plano de carreira, não existia muito isso. Que, aliás, na parte da produção em si, a gente não tem, né? Não, as coisas vão acontecendo organicamente, vai indo e vai nascendo cargos e as coisas vão acontecendo. Então, na Dogs foi muito isso, assim, eu fui pra lá como diretora de atendimento, mas era uma produtora também que nasceu pequena, né? Porque a Dogs era uma produtora que vinha de conteúdo, chamava MZ Filmes. Eu não sabia disso. Ela existia já há 12 anos, mas era uma produtora de conteúdo apenas. Conteúdo de filme, de entretenimento. Curta. Legal. Não de longa, de conteúdo de TV. Fazia muito conteúdo para canais de TV. Sim, entretenimento. Quando abriu a publicidade, não tinha ninguém lá que entendia muito de publicidade, por isso eles me levaram. Então a gente construiu tudo juntos, né? Foi uma história, uma construção realmente assim… que nasceu ali das nossas conversas, dos nossos anseios, dos nossos objetivos de vida. Então… É muito legal isso. Foi uma virada na minha carreira, porque ali eu aprendi muita coisa, né? Na verdade, eu aprendi a ser empresária, porque era uma coisa que eu não precisava dar conta disso antes, né? E na Dogs eu cuidava até do… Tem saquinho de lixo? Não, enfim, tinha quem cuidasse disso lá, mas assim, eu olhava pro todo. Claro. Coisa que eu não fazia antes, né? Sim. Então e foi muito importante. Você foi como diretora de atendimento, mas como sócia? Não, eu fui como diretora de atendimento. Depois eu virei… essa grande head pra coordenar o business. Isso. Depois eu virei a produtora executiva da produtora. Nunca fui sócia no papel. Mas eu era sócia emocionalmente falando, envolvimento. Eu não cheguei a ser sócia no papel da produtora, enfim, por várias questões. Mas eu era uma sócia, né? Claro. Eu era uma sócia muito ativa. Eu tinha a palavra final de sócia na produtora, né? E o mercado inteiro achava que eu era sócia, porque eu era a linha de frente da produtora. Eu achava. Então o mercado todo achava, porque eu era realmente a linha de frente da produtora. E foi uma produtora que deu muito certo. Assim, foi um projeto muito especial na minha vida, assim, porque deu certo demais. A gente realmente chegou onde a gente queria chegar. A gente virou uma produtora reconhecida como entrega de produção, como produtora de valor de produção. A gente nunca, do contrário da maioria das produtoras, as produtoras ficam conhecidas pelo nome dos diretores, né? A Dogs foi o contrário disso. A gente provou o valor de produção. Então, assim, pra mim era realmente um selinho, né? De sabemos fazer. Porque a gente não depende do nome de um grande diretor tá aqui. Todos os nossos diretores eram muito talentosos, todos são, né? Todos estão aí ainda brilhando. Mas a gente nunca dependeu de um nome. A gente sempre foi um selo de produção. Então foi muito especial, assim. Foi um momento… Gente, acabou. Então é isso. Acaba aqui, né? Fecha. Obrigada, gente. Ela já falou o que ela precisava. É isso. Muito, muito legal. Eu te ouvi falar sobre isso, porque eu acho que é uma realidade mesmo. Sim. A Dogs, ela conseguiu mesmo esse selo. Tanto que é louco, porque quando você falou isso agora, eu fiquei pensando, não, mas tem um nome lá. Pera, calma, quem que era um grande nome? E não existia, não era uma produtora de um diretor. Os sócios, eles não eram diretores. Não. Eu acho que tem muito também esse lugar. Sim. Sabe? Sim, porque quando você abre uma sociedade que já tem um diretor envolvido, acaba que a produtora fica muito com essa cara, exatamente, né? Imprime cada um desses sócios a vontade, o desejo, o olhar, isso que você falou que vocês construíram. Sim. E era uma produtora de produtores. Exatamente. Então era muito sobre a produção. Sobre a produção.
sobre entrega, assim, a gente tinha muitas conversas sobre isso, sabe? Sobre como a gente queria entregar as coisas. Não, nada saía de qualquer jeito, nada saía sem ter um cuidado real, assim, sabe? Então a gente tinha muito cuidado com isso. E a gente entrou em muitas agências importantes, assim, né? A gente começou a trabalhar com grandes agências. Enfim, para quem é do prospect, para quem é o atendimento que tá ali na rua todo dia, a gente sabe o quanto isso é difícil, né? O quanto você ganhar a confiança das pessoas é difícil. Então, eu acho que foi o meu maior desafio e o meu maior presente ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas confiavam no meu trabalho de fato. Assim, sabiam que eu ia entregar. E no fim é sobre as pessoas, foi o que a gente tava falando agora. Porque é muito difícil mesmo. O mercado tem uma dificuldade no confiar. E tem uma dificuldade no confiar. O que eu, às vezes, fico achando que é bom e ruim. É bom quando você confia numa pessoa e aí você quer trabalhar com ela e ela tá ali no projeto e você se sente seguro de fazer isso. Mas também tem um lugar que é um pouco ruim no sentido de que vira muito, às vezes, passional e não profissional. E eu acho que tem coisas no nosso mercado que deveriam ser um pouco mais profissionais do que passionais. Tudo bem, né? Óbvio que é bom você saber que aquela pessoa confia em você e ela tá te dando aquele projeto que você vai executar. Que bom. Mas por um outro lado também, às vezes, quando no caso, tô falando isso assim, quando é no caso de um diretor, sabe? Quando você tem que furar uma bolha com um diretor. É muito difícil, porque não importa que a pessoa confie só em mim. Sim. Tem um lado criativo ali que é muito difícil da pessoa confiar. Então daí vira muito uma coisa assim, não profissional. Vira muito mais sobre, eu nunca trabalhei, não conheço. Mas o nosso mercado é muito sobre a parte, o lado passional, né? Cara, as pessoas que estão ali, a gente... No nosso meio, todo mundo tem que amar o que está fazendo. Claro. E aí todo mundo leva muito pro lado pessoal as coisas, né? É muito difícil separar o lado profissional do lado pessoal, assim. É um exercício, na verdade. Né? E você lida com eu fico pensando assim pra criatividade. Pra galera que tá na criação, seja diretor ou seja redator e tal. Porque o dia inteiro eles criando roteiros, ideias e falando, não gostei, não é isso, não tá bom. Seu tratamento não foi a preferência, sabe? Essa ideia não é boa. E é muito uma coisa que, nesse sentido, deve ser muito... Nossa, mas a minha frustrante, ideia, sabe? Tipo, e é uma galera que tem que aprender a lidar com isso de uma forma profissional. Mas pensa, os diretores, eles são como um casting, né? Eles são passados por testes todos os dias. E tomam não todos os dias. Então, ali, a sensação de um diretor para um ator não é tão diferente emocionalmente falando. Porque ele está sendo avaliado o tempo inteiro. Do jeito que ele fala, como ele conduz uma reunião, como ele apresenta um tratamento, a ideia que ele tem sobre aquilo que está escrito. É muito difícil, né? É um lugar de validação o tempo todo. O tempo todo. É por isso que eu falo, assim, se você leva muito pro passional, é ruim. Eu acho que isso, sei lá, até adoece, a pessoa fica louca. Porque tem um lugar que é passional, obviamente, você tem que ter muita paixão pelo que você faz pra fazer isso. Mas não pode ser uma coisa que te impeça de levar esses nãos, que te impeça de... Eu descobri que isso vem só com maturidade, de fato, assim. Porque esse comecinho de levar muitos nãos é muito desafiador. Pro atendimento, a gente leva a coisa mais como um trabalho. Cara, é isso, vamos embora, vamos pro outro. Agora, pro diretor, pra diretora, enfim. É isso que eu tô falando, é um teste, é uma avaliação todos os dias. E as pessoas estão dando nota pro seu trabalho o tempo inteiro. É horrível. Assim. Então, é muito desafiador. Mas é uma coisa que eu acho que é só exercitando, e só no dia a dia. E só fazendo. E só quando também o diretor entende que é um trabalho, né? Porque... Os nossos diretores são tão criativos quanto os que estão escrevendo o roteiro. Sim. E aí tem a coisa do sempre querer fazer uma arte, entregar de forma artística. E infelizmente a publicidade a gente sabe que muitas vezes não é assim. Passou por muito step para chegar ali. Exatamente. Então é uma encomenda, né? É uma encomenda. Tô encomendando. Óbvio que os diretores acrescentam sempre muito. E é aí que tá a balança ali, né? De quem escolhe, enfim. Então é sempre uma disputa, às vezes, muito injusta também, né? Tem muita gente talentosa. Que não tem oportunidade. Exato. E tem muita gente que
que daí tem uma oportunidade, é muito talentoso e consegue desenvolver um trabalho, mas aí quase que vira uma coisa só sobre 7 pessoas, assim, né? 7 diretores. Que são muito bons e que já ganharam as pessoas e que só eles trabalham e só eles fazem esses filmes e acabou. Os grandes filmes. Os grandes filmes. Sim. É uma bolha, né? É uma bolha. Enfim, é sempre a gente fala sobre bolhas, né? A gente se fecha em caixinhas, assim. Sim. Mas enfim, é uma coisa que a gente tenta mudar todos os dias, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Muito difícil. Porque o desenho é esse desde sempre, né? E hoje a gente tem uma coisa que a gente não tinha antes, que cara, o mercado ficou muito plural, assim. A gente tem muitas produtoras hoje, tem muitos diretores, tem muitas produtoras de áudio, tem muitas possibilidades. Então, é uma grande loucura, né? Hoje a gente tem muita gente aí. E eu acho que a gente vai chegar nesse lugar de falar mais sobre as possibilidades. Mas eu queria saber depois da Conspira. Aí… Dogs. Da Dogs. Na Dogs, né? Deixa eu falar um pouquinho desse tempo de Dogs também. Aí você ficou lá… Fiquei por 6 anos. 6 anos. Não foram só flores. 6 anos São marcos na minha vida. É um ciclo. Não foi exatamente. Foi 5 anos, 11 meses, sei lá, uma coisa assim. Mas foi por aí. Mas você entrou como diretora de atendimento. Tinha uma execução quase como uma sócia, basicamente, né? Tinha todo esse lugar do empreendedorismo que você trouxe. E virou… Vocês conseguiram criar esse selo de produção na Dogs. E aí… E a Dogs foi além pra mim, né? A Dogs ali, as pessoas, de fato, se tornaram minha família. Porque a gente construiu muita coisa juntos. E que são até hoje, assim, né? Muitos permanecem na minha vida. Alguns não no dia a dia, mas enfim, o carinho, o amor… não tem como. Eu brinco que… Eles são minhas crias todas, né? E aí lá eles tinham uma brincadeira comigo, eles me chamam de mamãe. Enfim, é a mamãe loirão. E aí eu tenho várias crias aí que hoje eu tô vendo brilhando também. Então, né, dá um orgulhinho, assim. É muito legal. Mas não foram só flores na Dogs, né? Claro. A gente passou por muitos altos e baixos. Muitas idas e vindas. E momentos que a produtora crescia muito. E depois a gente tinha que enxugar. E aí volta tudo de novo. Então, assim, ao mesmo tempo foi muito bom pra minha carreira, muito bom pra minha vida. Me deu também… no meu lado pessoal, foi muito impactante. Porque é isso, a gente tem que saber lidar com o emocional o tempo inteiro. Então, essa coisa do vai e vem também, uma hora eu… um pescocinho travado aqui. Sim. Tem nome e sobrenome. Sim, exatamente. E toda vez ele pega. Exatamente. Tem dias que mais, tem meses que mais, meses que menos. Exatamente. Mas ali eu descobri muita gente legal, assim. E no meu último período de Dogs, eu tava com a minha equipe mais redonda, assim, sabe? Quando você olha e você fala, cara, cheguei onde eu queria chegar. Tipo, foi muito maluco, assim, porque eu cheguei a duplar depois com o produtor executivo também, que é o Johnny, que é maravilhoso. A gente fazia uma dupla muito legal, porque eu era uma produtora executiva mais com o lado executivo, de fato, e ele era minha dupla na executiva, só com o lado criativo. Então, a gente se dividia muito bem, era muito legal o nosso trabalho. Eu trabalhava lá também com uma coordenadora que é fodástica, que é a Karen Nantes. Ai, amo! Que hoje ela é sócia da Untitled. Exatamente. Então ali, e meus atendimentos todos, Mata, Lita, enfim. Não vou falar nomes aqui, senão vou esquecer. Não, e é ruim, né? Porque às vezes você fala outro, depois fica mal. Enfim, eu fiz eu realmente tinha ali a equipe dos meus sonhos. Mas aí foi o momento que eu resolvi parar. A vida é muito… Sempre 2 pesos, 2 medidas, né? Ali foi um momento pra mim muito desafiador, assim. Por que você resolveu parar? Por alguns motivos. Não teve um motivo só, foram alguns. Eu vinha numa levada de trabalho muito exaustiva. E eu entendi que eu não estava sabendo equilibrar a minha vida pessoal com o trabalho. Era trabalho, viver um pouquinho. Então isso começou a pesar, de fato. Mas eu acho que a grande… Tinha uma coisa ali que eu tava um pouco cansada também da relação com as agências. Porque a coisa tava num momento muito desrespeitoso, né? O ano era? Vamos chegar lá. O ano era? 2017. 2017, pessoal. Tava ruim. E aí eu tava bem cansada disso também, de trabalhar dessa forma. Cara, o desrespeito pra mim tava no limite. Mas aí o que foi a chave final, onde o copo realmente transbordou, foi quando eu descobri que eu não podia engravidar. E aí eu parei, olhei minha vida e falei,
para onde eu estava, que eu não percebi o que estava acontecendo comigo. E aí, realmente, eu resolvi passar uma limpa na minha vida, assim, sabe? Falar, cara, a vida não é só trabalho. E o nosso trabalho realmente nos toma um tempo, assim, desproporcional, entendeu? A gente trabalha de uma maneira muito desproporcional do que do que deveria ser na vida. Porque não tem hora, né? Exato. Eu acho que o grande problema é esse, a gente não tem hora. Não tem dia, não tem feriado, dia, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada. E parece, por um lado, muito interessante. Tipo, nossa, Sim. você é uma pessoa que tá isso, lá, não tem glamouroso. dia, não tem hora. Mas, por um outro lado, você não tem… você não consegue organizar uma vida, né? Você não sabe quando você vai poder fazer compras no mercado, sabe? Você não sabe se você vai conseguir retocar o seu cabelo. É umas coisas bobas, mas que a hora que você se olha no espelho, ou sei lá, né? Que você vai perdendo um monte de coisa na sua vida. Esse feriado você não pôde viajar com seus amigos, ou ver sua família. Aí no outro você não pôde ir num aniversário de uma amiga no sábado. No seu próprio aniversário. Isso já aconteceu comigo. Comigo também. E aí tem uma hora que você fala assim, é que você não percebe, né? Não percebe. Você vai indo nessa… Porque é isso, porque a gente trabalha com muita paixão. A gente trabalha com um lado passional muito gigantesco, assim, porque só assim para trabalhar com produção, né? Senão você não consegue, na verdade. Se você parar pra pensar… É uma balança muito… Cara, que o peso nunca vai estar muito equilibrado, assim. Mas aí, quando eu descobri isso, foi realmente, assim, um break. A vida me falando, para e se olha, sabe? Se entende. Entende o que aconteceu nesses últimos 10 anos que você não se percebeu. E aí, ali, pra mim, foi um momento muito delicado, assim. Claro. Porque eu resolvi… eu não Deve queria… ter sido uma decisão muito difícil também. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que quando eu resolvi, foi bem no comecinho de janeiro, eu lembro que a minha conversa com um dos sócios, eu falei isso pra ele, né? E ele olhou pra mim e falou, mas como assim? Tipo… Porque na verdade, assim, eu tava com uma proposta que, enfim, a gente já tava falando sobre uma possível mudança. Mas quando eu falei pra ele que eu queria parar, que eu ia mudar de país, que… Ele olhou pra mim e falou, cara, tipo, não tenho o que te dizer, Mônica, porque, assim, é uma mudança de vida. Eu não tenho proposta pra te fazer. E eu falei exatamente isso, não quero ouvir uma proposta, né? Porque eu preciso parar. E eu entendi ali que ou eu fazia isso, ou eu ia entrar num burnout, eu ia entrar em alguma questão. Isso, se você chegou em algum momento a ter, cara, algo nesse… Eu acho que… Nesse momento, assim, se você sentiu que você tava… Eu acho que eu tava prestes lugar. Eu acho que eu tava entrando num lugar bem delicado, assim. E a vida veio e me parou antes, entendeu? Ela veio e me parou. E aí foi isso, eu resolvi parar. Parei de fato, mudei de país. E engravidar… Por que foi tão chocante pra mim? Porque engravidar era o sonho da minha vida. Engravidar não, deixa eu corrigir. Ter filhos sempre foi o sonho da minha vida. Eu tenho um filho… Eu tive um filho com 16 anos que faleceu. Aí, enfim, a vida se encarregou de eu não engravidar mais nesse período todo, depois de 20 anos. Mas eu crio um sobrinho que é meu filho, que hoje ele tem 23. Então, assim, eu já era mãe, mas eu brinco com a minha irmã, né? Que a gente faz guarda compartilhada dele. Mas, assim, a família, pra mim, sempre foi um ponto muito importante. E ter uma família, realmente, eu queria muito ter mais filhos, entendeu? E aí, quando eu descobri isso, eu parei pra repensar em tudo, enfim. E aí, fiz essa mudança de vida, assim, e foram 4 anos que eu estive fora… Não, 5 anos que eu estive fora da publicidade. Eu ia falar 6 anos, foram 6. Foram 5. 4 que eu morei fora, 5 que eu estive fora da publicidade. E aí você conversou com os sócios e falou, gente, vou parar. Sim. E nessa época você resolveu mudar de país e você chegou a fazer… você ficou grávida nesse período que você estava fora. Sim. Eu fui embora… Você não foi grávida pra lá? Não. Mas eu lembro que foi nesse período. Eu parei de trabalhar em abril de 2017. Eu tomei a decisão em janeiro. E foi tão difícil que eu fiquei 3 meses pra passar o bastão da produtora, assim. Foi muito difícil, foi um processo muito difícil. Eu chorava todos os dias, a equipe chorava todos os dias. Nossa. Foi um dramalhão, assim, uma novela bem mexicana. E aí, em abril de 2017, eu parei. Em julho, eu me mudei. Em junho, eu me mudei do Brasil. E aí, como eu não podia engravidar, eu comecei a fazer vários tratamentos. E aí, eu decidi fazer uma FIV. Tentar uma FIV. Então, parei em abril, em fevereiro do ano seguinte, eu fiz a FIV e engravidei. E aí, eu já tava morando fora.
E aí você ficou… O seu filho nasceu lá. Meu filho nasceu nos Estados Unidos. Ele é americano? Ele é americaninho. Californiano, assim. Fofinho. Sim. E aí, nesse período, você não chegou a trabalhar fora? Você ficou totalmente dedicada pra você, pra sua saúde mental, pro seu filho? Na nossa cabeça imaginária de controle, o meu plano era ficar de 6 meses a 1 ano fora estudando, tirando esse tempo pra mim, e voltar e retomar a vida normal. Meu marido é diretor de cena. E ele continuou na Dogs. Ele era também da Dogs, ele continuou. Vocês se conheceram lá? Não, a gente se conheceu na Conspira. Nós estamos juntos há quase 15 anos. A gente se conheceu na época da Conspira. E aí ele continuou trabalhando no Brasil, Estados Unidos, só que ele fechou contrato com uma produtora nos Estados Unidos. Coisa que a gente não imaginava. Acabou que a nossa vida começou a se construir lá. E como eu engravidei depois de 6 meses que a gente foi, eu me dei o direito de… E graças a Deus, não só ter o bebê, mas sim de não trabalhar nesse período. Claro. E é um grande privilégio, e eu sei o tamanho do privilégio que eu tive. Então eu resolvi não voltar a trabalhar mais. Então eu passei a gravidez toda cuidando de mim. E depois os 3 primeiros anos de vida… fazendo curso, exato, vivendo. E depois os 3 primeiros anos e meio dele, eu dediquei só à maternidade. Então eu estive só mãe. Quer dizer que é uma grande bobagem isso, na verdade, porque a gente é mãe o tempo inteiro, né? Não, só mãe 100% o tempo inteiro. Mas eu estive só cuidando da minha maternidade durante esses 3 anos e meio. Então, ao todo, foram 5 anos fora da publicidade. E aí, vocês resolveram voltar? Por conta da pandemia. A pandemia mexeu muito, assim. Mexeu muito. Nesse período, ele estava trabalhando numa agência. Ele trabalhou na Shite, em Los Angeles. Muito legal. E foi uma mega experiência pra ele, assim. E aí ele tava trabalhando lá, então assim, era final de 2020, quando a pandemia veio foi março de 2020. Foi. E a gente não sabia o que ia acontecer. Num primeiro momento os aeroportos fecharam, ficou aquela confusão toda e eu fiquei com muito medo, assim. Me bateu um medo muito grande de não conseguir voltar pro Brasil. E aí como tava todo mundo trabalhando remoto, eu falei pra ele, cara, vamos voltar. Você continua trabalhando remoto, na hora que tiver que voltar presencial, a gente volta. Mas aí a vida, de novo, se encarrega. E aí, uma vez estando no Brasil, eu não queria mais voltar. Porque eu, de fato, assim, nunca tive o sonho de morar fora. Acho que foi uma mega experiência na minha vida. Amei morar em Los Angeles, mas eu amo morar no Brasil. E eu acho que tem muitas dificuldades no fato de mudar para um outro lugar. Sim. Longe do seu, né… Sim. Das pessoas em que você confia, do seu círculo de apoio, de pessoas, de tudo. Vou te falar que sem filho pequeno, foi delicioso. Sim, mas a partir do momento que eu tive filho e passei meu puerpério todo lá, sozinha. Sozinha, assim, eu tenho grandes amigos lá. Mas é muito diferente, né? Você tá aqui com a sua família, com um apoio uma rede de apoio mais efetiva, assim. Não, e eu acho muito corajoso, né? Você conseguir… Porque eu fico pensando assim… Cara, você vai pro hospital, pariu uma criança em inglês. Ninguém fala Puta que pariu. Tira a mão daí! Sim, foi uma grande loucura. Não encosta em mim. Você tem que falar tudo em inglês, entendeu? Deve ser E é um momento muito, né, cara, maravilhoso e visceral ao mesmo tempo, pra você falar, cara, que essa pessoa não fala a minha língua. Foi a experiência mais louca da minha vida, assim. Eu acho corajoso, porque eu não sei. Mas eu nunca nem pensei. Eu sei você que faz não. As coisas sem pensar, entendeu? Você vai sem pensar. Minhas amigas falavam, uma grande loucura, como você vai ter um filho longe daqui? Você é louca. Eu falo, gente, é só um bebê, qual é o problema? Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Até você ter. Deu, não enlouqueci. Deu. Mas deve ser, enfim. Não. Mas aí vocês voltaram. Aí a gente voltou e aí a vida começou a se fazer aqui, se desenhar aqui de novo. E aí quando voltou presencial lá, falamos, muito obrigada por esse tempo, mas a gente vai ficar no Brasil. Aqui. E aí a carreira dele aqui já deslanchou de novo, enfim. Então tudo aconteceu de fato como deveria ser. Mas eu só voltei a trabalhar em fevereiro do ano passado. Então eu fiquei mais um ano aqui, de 2021 todo, ainda me organizando, né, com um filho pequeno. E eu tinha muito medo de voltar. Por conta da minha vida como era antes. Da loucura que era. E hoje a prioridade da minha vida é minha família, são meus filhos, claro. Entendeu? E com filho pequeno tudo muda de figura, né? Tudo, a criança te exige. Não importa mais o que você tem, se tem a reunião, se você tem compromisso, não importa mais isso. E pra mim também deixou de importar tanto, né? Então eu fiz um exercício
de um ano aí pra colocar as coisas em ordem, pôr na escola, tudo mais. E aí começou a me bater vontade de voltar a trabalhar de novo, coisa que eu durante um período não tive. E aí eu falei, cara, é isso que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Que era sua vontade desde sempre. Exato. Mas eu tinha um receio também, fiquei 5 anos parada, né? Falei, será que eu ainda sei fazer isso? Será que a galera da agência voltou a ser um pouco mais… Não, eu falei, cara, será que as pessoas vão lembrar de mim? Você entrar nessa pira, será que as pessoas vão… eu vou entrar na bolha de novo, porque é uma grande bolha, né? É uma grande bolha, é. Será? Como que vai ser isso? Então eu tinha será que eu tenho que voltar do zero, né? Eu tinha muitos receios, assim. Mas… Não. Cara, foi como andar de bicicleta, sabe? Assim, um período sem, depois você vai e faz de novo. Porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer. Enfim, então não teve dificuldade na minha volta. Mas eu voltei numa produtora primeiro. E aí, como foi? Foi muito escolhida a dedo, assim, a produtora que eu voltei. Foi uma produtora menor. Eu imagino que você deve ter tido muitas conversas e muitas propostas. Tive. De fato, foi uma grande surpresa quando eu cheguei no Brasil, de tanta gente me procurar, depois de 5 anos fora do mercado. E eu tive propostas muito legais, com gente muito legal, mas num formato que me assustava ainda. De voltar pra uma coisa grande, pra uma produtora grande. E eu falava, cara, como que vai ser minha vida? Acho que eu não vou dar conta. Então eu recusei todos esses convites e aceitei para uma produtora menor, que é a Brigitte Filmes, do Claudio Cinelli. E foi, assim, a melhor decisão que eu tive na minha vida. Porque eu voltei devagar, sabe? Com coisas não mais fáceis, porque produções, não que seja mais fácil, mas minha vida estava um pouco mais organizada. Eu conseguia me organizar um pouco melhor. E também consegui me colocar limites, que é muito importante. Eu aprendi a me colocar limites. Então, eles foram maravilhosos na minha vida, porque eles me respeitaram nessa volta, sabe? Eles respeitaram meu tempo. Aquela coisa toda que eu vivi, que me fez parar, eu entendi também que cabe muito a nós nos colocarmos nossos limites. Porque ninguém vai fazer isso por você. Não. Então, esse tempo que eu parei foi muito importante pra isso. E tem uma frase que minha avó sempre fala, que é muito louca. Que ela fala que se o camelo não abaixasse, ninguém ia conseguir subir em cima. Uhum. É porque ele se coloca neste lugar que as pessoas sobem no camelo. Porque ele é um animal, né, maravilhoso, gigante, mas é isso. Então é meio que o limite, entendeu? Exatamente. Se você se coloca naquele lugar de estar disponível o tempo inteiro, de resolver tudo o tempo todo, a galera vai falar, bom, ela que escolheu, ela que, né? Então, realmente, assim, é sobre o fato de você se colocar disponível, mas também de você entender que não pra tudo, né? Não o tempo todo, que tem os seus momentos, mas é difícil. Cara, é difícil, mas eu entendi também que é óbvio que tem coisa que não dá pra esperar, mas tem muitas outras que você responder no dia seguinte, de manhã não tá tudo bem. Exato. Entendeu? É uma ansiedade que gera também sobre quando você tá produzindo, que tem coisas que tá tudo bem. Vamos dormir, vamos pensar melhor sobre isso, vamos acordar bem, aí a gente resolve amanhã com uma decisão bem melhor, assim, bem mais pensada, descansados. Então, isso também se aprende ao longo da vida, sabe? Total. São coisas que no começo eu não sabia e não queria. Porque eu achava que a urgência fazia parte. Que era assim, entendeu? E tem coisas que eu acho que é difícil também você entender o que é urgente e o que não é, né? O que é importante. O que é importante tem coisas na hora. urgentes e coisas importantes. Mas, por exemplo, acabou de acontecer hoje. A gente tá participando de uma concorrência, tinha que mandar pra mesa de compras uma revisão de custo e tudo mais. E por uma desatenção no e-mail, era um horário de uma mesa de compra gringa. E aí… Tinha um fuso. E chegou 15 minutos, em teoria, atrasado. Era pra entregar 3 da tarde. Todo mundo aqui achando que tava tudo bem, 10 da manhã. Chegou 10h15. A mesa de compras respondeu falando, olha, por sorte a gente acabou de atrasar 1 hora, senão você estaria 15 minutos atrasado. Então isso também vem de um jeito, né, o mercado, como as coisas se estruturam, que daí, assim, tudo bem. Veio e falei, eu não sei se todo mundo receberia esse e-mail de uma forma assim, tudo bem, gente. Acontece. Porque eu acho que tem pessoas que recebem assim, tá vendo? A gente atrasou, isso não pode acontecer mais. E aí você condiciona a sua vida a
a tá sempre, não vou atrasar, não posso fazer isso. Então, existe esse lugar também um pouco na publicidade de que tudo é urgente, de que tudo é importante, de que você precisa responder, você está 15 minutos atrasado. E aí, o resto da mensagem era, se por sorte a gente atrasou, porque você está 15 minutos atrasado, numa próxima vez você não vai passar. Nossa, gente, é uma prova do Enem. Então. Caramba! Eu acho que tem um pouco da questão de ser gringo. Claro, com certeza. Porque acho que aqui no Brasil as mesas não fazem muito esse tipo de coisa. Mas é isso, mas, assim. Cara, a urgência sempre tá do lado da produção também, né? Porque quando precisa de uma devolutiva, muitas vezes, do cliente, enfim, os tempos são outros. Então, por isso que todo mundo tem que aprender calma. Sabe? Vamos respirar. Porque hoje em dia tá cada vez mais corrido, na realidade. Tipo, os nossos prazos estão… Isso me assustou muito na volta. Então, isso me assusta também um pouco. Porque outro dia também a gente tava orçando um projeto pro dia da masturbação, dia do gozo, do sexo, alguma coisa assim. E assim, o dia não muda. Exato. É dia… calendário, né? 12 de junho. Sei lá, não é esse, mas tem a data. E aí a gente… Era isso. Nossa, é pra esse dia, é uma oportunidade. Então a gente precisa desse custo pra amanhã. Aí é isso, sai todo mundo correndo pra entregar o custo. Aí assim, tá, e vai aprovar no amanhã? E também entendendo aqui com o cliente. Aí o cliente demora uma semana pra aparecer. E aí, só que o dia não mudou. Sim. E aí eles falaram assim, a gente adoraria aprovar com vocês, mas a gente ainda tem esse prazo. E aí a gente falou, então, desculpa, a gente não vai fazer, porque é humanamente impossível. E é isso. Assim, não sei se todo mundo faria essas escolhas, mas a gente tem muito em mente que é a escolha que a gente vai fazer pela nossa saúde mental. Sim. Daria pra fazer? Talvez. Em uma semana, sair correndo, vai dar um jeito. Isso sempre dá. Dá. No fim, dá. Dá. A gente não fez, quer mas fazer dessa forma. Esse projeto saiu com alguém, que alguém aceitou fazer. Exato. Mas a gente escolhe não entrar nisso. E é difícil. Sim. Porque é isso, a gente perdeu um projeto que era super legal, por causa de um cronograma que você fala, eu não vou ficar virada agora até o dia 10, sendo que ele poderia ter me aprovado no dia seguinte, entendeu? Eu fiz o meu trabalho, eu tava lá. Mas é difícil. É difícil porque alguém fez isso. Alguém agora… E é muito difícil porque agora eu estou do outro lado pela primeira vez. E tô entendendo tudo o que acontece até chegar o pedido na produtora. Enfim, até chegar ali o roteiro final na produtora. E como que foi isso, Mo? Você estava na Brigitte, muito legal, muito massa. Entendendo de volta como era o mercado. Tava há 1 ano já lá. A produtora tendo um ritmo tecnicamente, não sei, teoricamente… Ok. E aí apareceu. Seu telefone tocou. Eu brinco que veio. Que eles me assediaram. Cara, foi um convite. O Brooks, que é a cabeça criativa da agência, a gente se encontrou um dia numa festa de aniversário. Foi muito. De aniversário não, era um chá de bebê. E aí dali ele falou, vamos conversar e tal. Eu falei, vamos. E eu não. Na hora eu nem entendi o que era a conversa. Eu achei que era um projeto. Mas você já conhecia o Brooks? Já conhecia. Do mercado. Porque na época de Dogs ele tava na Grey. Que e legal. A gente trabalhou várias vezes juntos ali. E aí eles estavam nesse momento na Gut procurando uma nova head de produção. Porque eles queriam mudar um pouco o formato da produção. E aí ele começou a pensar em pessoas de produtora, ao invés de pensar em só pessoas de agência. E também porque ele conversou com o Johnny, que foi esse meu dupla, né? Que daí as coisas vão se ligando. O Johnny, quando ele falou pro Johnny… Na verdade, ele queria o Johnny nessa posição. Que eles trabalham muito bem juntos. Johnny. Obrigado, Johnny. Eles trabalham muito bem juntos. E o Johnny falou, cara, meu momento não dá. O Johnny tá super bem na produtora e tal. Ele falou, quem que eu chamei? O Johnny falou, cara, um outro eu é a Mônica. Aí ele falou, eu acho que o Brooks nem sabia que eu tava no Brasil, tinha voltado, enfim. E a gente se reencontrou e ele me chamou pra uma conversa. E aí, nessa conversa, de cara, assim, eu já tava acompanhando o trabalho da Gut, claro, né? Eles estão aí despontando no mercado. Eles não, agora nós estamos despontando no mercado. É uma agência muito diferenciada em vários quesitos. Não só criativamente falando, mas humanamente falando. E eu nunca na minha carreira pensei em ir pra agência. Nunca.
Não era uma coisa que me passava pela cabeça, eu sempre fui de produtora. A não ser lá atrás, quando você ouviu o Washington Oliveto. Sim, mas isso com adolescente que eu não sabia como que funcionavam as coisas. Mas assim, nunca pensei em depois que você entrou, uma vez que você entrou em produtora, isso nunca passou na sua minha cabeça. Vida, claro. Aqui é minha vidinha. Essa é a minha galera. E aí, quando veio o convite da Gut, foi a primeira vez que eu pensei assim, falei, caralho, acho que é a única agência que eu iria. Acho não, era a única agência que aceitaria um convite. Por todos os motivos que sabemos. E aí, a gente conversou e a proposta deles aí encaixou exatamente assim na minha vida. Porque, cara, eles têm uma estrutura de funcionamento na agência que é muito perfeita, assim, a cadeia toda. Primeiro que as pessoas são muito legais, que isso faz toda a diferença na minha vida. Trabalhar com gente legal faz muita diferença. E legal, quando eu digo legal, de valores. Claro. Que são parecidos com os meus. De forma de enxergar a vida mesmo, não só o trabalho, né? Mas educados, que respeitam. Exato. São muito respeitosos. Né? Eles olham muito o lado humano das pessoas. E isso, pra mim, assim, faz toda a diferença. Claro. A Val, que é a sócia da agência também, ela é maravilhosa. Eu falei pra ela, o dia que eu conheci ela, eu falei, cara, eu aceitei de cara no nosso papo ali. Eu sempre escuto coisas muito, muito legais da Val, nunca conhecia ainda, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela veio do atendimento. Mas todo mundo fala muito bem dessa mulher. Ela é maravilhosa. E aí, no nosso papo, eu lembro que a minha pergunta pra ela foi, eu tenho um filho pequeno, e aí? E a resposta dela, assim, foi onde eu aceitei. O meu sim veio exatamente dessa resposta. Ela falou, onde eu assino. Ela falou, Moni, eu sou mãe. Se eu tivesse feito uma agência que não respeitasse, não acolhesse as mães, eu teria dado muito errado nessa vida. E aí eu falei, tá bom, agora pronto, me leva, vamos embora. É onde que eu assino, eu vou de graça. Eu assino, tô indo. Enfim, então isso foi muito importante para essa decisão. E a proposta deles, que era levar alguém de produtora para produzir de uma forma diferente. Sim, reestruturar. Reestruturar. Né? Uhum. Então eu vi ali uma grande oportunidade de várias coisas. Eu vi uma oportunidade de eu estar dentro de uma agência e fazer diferente para com as produtoras. Então isso, assim, foi o que mais me brilhou os olhos. De falar, cara, agora eu vou estar do outro lado. Eu primeiro vou entender tudo que estou vendo que não é nada simples, não é da maneira que eu imaginava. Claro. Mas eu sei como que é o outro lado. Eu conheço a vida de uma produtora, entendeu? Eu sei exatamente onde estão as dores. E a produção da agência tem que ser o complemento dessa produção. A gente não é uma guerra, somos complementares. Não, é uma continuação do trabalho, exatamente, né? Da mesma forma que a produção é um complemento da criação, né? Exato. A gente é um braço, enfim, uma via leva a outra. Então isso pra mim foi onde me brilhou os olhos de fato, assim. Falei, cara, eu vou poder fazer diferente com as produtoras. Então, enfim, e a sorte de estar numa agência que hoje é maior agência do mundo. Do mundo, é bem impressionante, assim, o trabalho que a galera tem feito. Sim. Na Gut, acho que não só criativamente falando, mas sobre isso, sobre pessoas, sobre a escolha das pessoas que estão lá, sabe? Essa é quase uma curadoria de talentos, assim, porque você fala, nossa, como consegue reunir tanta gente legal num lugar só, sabe? Não, cara, na criação, os cabeças da criação é o Brooks, o Murimelo e o Thiago Abreu, assim. Fofos. São maravilhosos, entendeu? Fora todos os DCs, todas as duplas. Cara, na Gut, assim, a galera inteira. As minhas diretoras de atendimento são maravilhosas. A rede de atendimento é maravilhosa. É uma agência onde o clima é muito bom. Todo mundo, de fato, está ali em prol do job. Sabe? Para fazer aquilo acontecer da melhor forma. Então é muito legal quando todo mundo tá junto, eu acho que não existe essa guerra de facções em que o atendimento não quer fazer o atendimento da criação, e daí a criação que briga com a produção. Lá porque a gente briga. Então, essa era a minha visão de agência. Essa era a minha visão de agência. Eu falava, cara, eu não quero ir pra um lugar hostil. Eu vou ter que ligar e falar baixinho, então o atendimento aqui, ele pediu. Porque, cara, produtora, a gente é uma grande familhinha, né? Claro. Na maioria das vezes você se dá bem com todo mundo. Então, assim, é um ambiente muito bom de se trabalhar, né? Na grande maioria. Óbvio que tem suas exceções. E é muita pouca gente pra você não se dar bem com alguém, né? Se você não tá se dando bem com alguém, vai embora. As pessoas são escolhidas a dedo, né? Você escolhe ali a galera que você quer trabalhar. Então, assim, sou acostumada com isso, né? A não ser a Conspira, que era uma firma também, era grande. Então, tinham algumas questões. Mas o resto, todas as produtoras que eu passei na vida eram familhinhas, né? Então, era um lugar muito confortável, aconchegante de se trabalhar, por mais que a gente trabalhasse muito.
E isso pra mim é valioso, assim. Eu não vou trabalhar num lugar onde, cara, a energia não é boa, onde eu não tô... Não bateu. Não vou pagar pra sofrer. Então, a Gut a minha entrada lá foi uma grande surpresa, assim. Porque eu achei ainda que encontrar alguns lugares hostis, assim, né? E, não, cara, não encontrei. Foi uma grata surpresa. Tá sendo muito valioso essa minha... Eu só estou há 3 meses, mas a gente brinca que estou há 3 anos. Porque, cara, eu entrei, já fiz tanta coisa, a gente já viveu tanta coisa. Porque a Gut é uma agência que cria, orça e produz, né? É o tempo inteiro, assim. A gente tá ali borbulhando. É um volume muito grande de coisas. Gigantesco, de coisas na rua, de fato. Então, tá sendo uma grande escola. Aprender, ver todo o outro lado, tá sendo muito valioso. Ao mesmo tempo que eu estou entendendo também que quando você tem alguém dentro da agência, que no meu caso, na minha posição, explica para o cliente algumas coisas, você consegue, não tudo, é óbvio, mas você consegue mudanças. Porque no fim eu acho que a mudança ela tem que acontecer como um todo, né? Sim. Porque é isso, assim, não adianta eu... Usando esse mesmo exemplo do dia do sexo que não mudava. Não adianta eu falar, a gente não vai fazer porque agora o cronograma ficou inviável, mas o cliente ainda querer da mesma forma, então, entendeu? Ele ainda não entendeu como as solução. coisas funcionam. E também não adianta outro parceiro fazer. Óbvio que muitas coisas influenciam isso, a gente não pode julgar o porquê. Sim, mas eu acho que a falta de conhecimento de como é difícil você fazer isso, ou o quanto isso custa para uma saúde mental da pessoa, do parceiro que tá ali, Sim. faz muita diferença. E se você é um cliente consciente disso e você pode ter a opção de ou se organizar, né? Tentar ter um processo mais saudável para todo mundo, por que não? Eu entendo que, assim, o nosso maior desafio hoje na produção é o cronograma. São prazos. Mais do que dinheiro, eu diria. Porque, cara, quando você tem prazo. Ai, você que bom, então eu vou te ligar, fazer. manda um job com dinheiro. Eu diria que a dificuldade também está difícil. Não, mas assim, mas pra mim a maior dificuldade de fato é o prazo. Porque quando você tem dinheiro sem prazo, você produz. Quando você tem dinheiro sem dinheiro, só com prazo, entendeu? E é isso, a nossa realidade hoje não é de tantos dinheiros mais na publicidade. Não. Então, minimamente, você precisa ter prazo pra fazer as coisas. A Lu Clay, grande, querida, fofa, que é também head de produção da Léo, ela falou pra mim esses dias, ela falou, eu sei que é um prazo insano e tudo mais, mas tem coisas que o dinheiro não vai comprar. Sim, então, é isso. Veja o que é possível você fazer, obviamente, se tiver um custo extra. A gente, tudo bem, estamos abertos a entender. E tem coisas que não adianta. O dinheiro não vai comprar. Então vamos achar soluções. Então vamos achar outras soluções. Caminhos diferentes pra isso acontecer. Mas é isso, sim. Eu acho que quando você conversa, quando você realmente explica, põe as cartas todas na mesa, é muito mais fácil de todo mundo comprar a mesma briga. Entendeu? Mas eu acho que o que tá mudando, e é muito legal ver o seu movimento de estar numa liderança, né, nessa cadeira, nesse momento na Gut, é ver que realmente as pessoas estão entendendo que, porque quando eu fui de agência, eu sentia não, era um fato. O RTV, ele era um departamento que respondia à criação, né? Então, a gente era um departamento que não era tudo bem, era uma continuação da criação, mas não muito nesse lugar, né? A gente quase era não de parceria, né? Não de parceria. De hierarquia mesmo. De hierarquia. Você responde pra eles são seus chefes. Isso. O que eles quiserem, você tem que dar um jeito de executar. Também, não sei se é um pouco também da cultura da empresa onde eu passei, mas... Não, eu acho que era assim no modo geral. Era assim de uma forma geral. Então, assim, teve a ideia, tem esse dinheiro, tem que executar, tem esse prazo. E assim, não vem me falar que não tem solução. E era muito ruim nesse lugar quando você falava, tá, mas agora eu não vou conseguir. Eu preciso que alguém me ajude aqui, me lidere, me fale, gente, vamos falar com o cliente. E não existia isso. Então, eu acho que o fato do mercado estar olhando para produção, num lugar também de liderança, para ter uma voz, para que o cliente também saiba que não dá, para que a gente consiga executar as coisas, me traz uma sensação positiva de mudança no futuro, né? E a gente vai começar a entender e ver esse outro lado. Sim, eu não posso falar pelo mercado, mas na Gut é isso que estamos fazendo. É exatamente isso que estamos fazendo. E não só isso, trazer soluções também. O que foi um asset meu que foi muito valioso para a agência? Eu produzo, de fato,
né? Então, não necessariamente eu preciso de uma produtora para produzir. O que eu quero dizer com isso? Não que eu vá produzir filme internamente. Jamais. Não é minha ideia. E também é muita. Jamais. É uma coisa muito gigantesca pra você fazer. Mas, assim, coisas que a gente às vezes passa pra produtora como bucha, que não tem dinheiro, não tem prazo, eu vou e resolvo. Entendeu? Então, isso é muito bom. Muito valioso. Né? A gente começou a produzir coisas internas. E coisas que muitas vezes, o tempo que eu perco orçando, discutindo quem vai fazer, aprovando, achando quem faz, na grana que você tem. Então eu vou ali e resolvo essas pequenas situações. Então isso também muda, agiliza muito o nosso dia a dia. E é uma coisa que hoje em dia a gente tem. A gente falou, a gente vai chegar nesse lugar em algum momento. Que é isso, hoje em dia a gente também tem muitos outros formatos de entrega. Muitos outros tipos de coisa que tem que entregar. Que não são só filmes, né? Que não são só filmes. Não são só filmes. Na grande maioria, acho que não são mais só filmes. Sim. Mas qual que é o grande diferencial pra mim? Que daí eu falo só em nome da Gut, porque é a única agência de fato que eu conheço. Inclusive, porque é a única que eu estou e trabalhei. Todo mundo joga para o mesmo lado. Todo mundo mira no mesmo objetivo. Então, isso faz a total diferença. Se eu olho um projeto, eu vejo um roteiro que não vai caber naquela verba, antes de mandar para a produtora, eu já vou discutir aquilo internamente. Nós já vamos levar para o cliente e vamos entender, ou a gente vai mudar aquele escopo, ou a gente vai aumentar aquela grana. Vamos entender o que o cliente quer, vamos entender o que precisa ser feito aqui. E a criação joga muito junto. E o atendimento também joga muito junto. Isso é importantíssimo. Então, eu, de verdade, assim, posso te dizer, eu não estou sofrendo nas produções que eu tenho feito. Por conta disso, porque a gente encontra caminhos, né? E prazo, geralmente não tem, mas a gente encontra caminhos, Cara, às vezes 2 dias é muito valioso. E a gente consegue, muitas das vezes, esses 2 dias a mais, sabe?Sim. Então, a gente vai ali... É pecinha por pecinha, é um xadrez. Sim. Né? É um quebra-cabeça. E acho que é muito legal ouvir você falando desse espaço que a Gut tá criando, porque eu acho que, na realidade, isso só é possível pela conversa, pela troca, pelas pessoas terem a grande visão de falar, a gente precisa ouvir, abrir espaço para discutir sobre isso. Exatamente. Porque poderiam ter te contratado e você falar, gente, isso não dá, e falar, beleza. Já aconteceu também, de pessoas, de produtora irem pra agências e não terem esse espaço de discussão. Mas, Má, sabe o que eu percebo? Que, assim, é muito também como a gente coloca. Entendeu? Isso na minha carreira inteira, tá? Eu quero me inscrever nesse curso, então. não temos vagas abertas. Mas, assim, eu tenho isso pra mim, meio que na minha vida, de fato. Se você escutar um não meu, cara, assim, é porque realmente eu não tenho saída para aquilo. E é muito difícil eu falar um não. Eu não chego com um não na frente. Eu chego com alguma solução. No sentido de vamos pensar, não é que eu trago a solução, claro. Tem uma caixinha. Com certeza. Mas, assim, vamos conversar? Vamos entender outro caminho? Então, assim, eu acho que isso muda também. Sabe? Para o próprio cliente muda. Porque quando você fala não por não dá, tá? E aí? Mas eu preciso disso. Não, isso eu concordo totalmente. Então, assim, eu acho que muito é a forma que você conversa também. E, claro, a abertura que você tem. Enfim, cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa. E acho que, mas vezes... é o meu jeito de tentar fazer. Eu concordo. Entendeu? Por isso que eu falei. Eu acho que você é uma mulher muito inspiradora também, pra mim, nesse lugar. Porque já trabalhamos juntas e realmente, assim, nunca ouvi a não ser das outras vezes que eu chamei ela pra vir aqui e ela não podia. Nunca ouvi um não. Mas é muito num lugar assim, todas as vezes em que a gente teve uma troca que eu falava assim, precisamos resolver isso, era assim, tá, vamos pensar então como a gente vai resolver isso. Deixa eu entender possibilidades, entendeu? Até mesmo quando é um não, porque, por exemplo, às vezes às vezes vem um não. Não, eu digo um não no sentido de tipo, eu queria pendurar aqui 7 elefantes no teto, aí você fala, olha, 7 elefantes, pendurar reais, talvez eu não consiga. Vamos pensar em pós? Vem um não, mas também vem uma solução. É isso, eu acho que cara, na vida, e eu falo pro meu time todo de produção, nós temos que ser tão criativos quanto a criação. Exatamente, concordo totalmente com isso. E somos uma extensão da criação. E é assim que a gente tem que se enxergar, e é assim que as pessoas têm que nos enxergar também. Porque senão não faz sentido. Não. Entendeu? Não, o trabalho fica muito... nós não somos executores. Não, de forma Vamos ali, alguma. vamos fazer, ou alguém manda e você pega e faz. Não. A gente tem que olhar criativamente também para as coisas. A gente também tem que participar. E na Gut é outra coisa muito legal. A gente entra no dia 1 da narrativa. Entendeu? A produção está presente no dia 1 da narrativa. A gente constrói o caminho todos juntos. Então, assim...
Cara, existem 1000 formas de fazer, mas essa é a forma que tá dando certo lá e que a gente tá construindo pra melhorar. E óbvio que temos questões. Temos questões. Todo lugar tem, todo um lugar trabalho, tem, né, óbvio. gente? Mas assim, são questões que a gente olha pra melhorar, entendeu? Olha, e eu tenho um time lá muito especial, assim, também. De pessoas muito talentosas, especiais e que estão afim de fazer e muito comprometidas. Então, eu só vejo chance de dar certo. Assim, eu quero que dê certo. Eu estou lá pra que isso dê certo. Claro, tá dando, já deu. Foi assustador no começo, né? Só tenho 3 meses, mas foi muito assustador 3 anos. no primeiro 1 mês e meio. Foi muito assustador, porque eu não imaginava, cara, a quantidade de coisas que aconteciam fora o orçar o filme. Então, assim, foi muito assustador. Mas agora eu tô já acho que pegando jeito, entendendo algumas coisas, entendendo um pouquinho mais. E acho que dá pra dar certo, sabe? Eu acho que dá pra ser de maneira mais respeitosa. Acho que dá pra gente fazer com que ninguém entre num burnout. Eu acho que dá pra gente conversar de forma bem mais amigável e somos parceiros. E eu falo isso pro meu time o tempo inteiro. A produtora, ou fornecedores no geral, são nossos parceiros. A gente tem que ver essas pessoas como aliadas, amigos. A gente tem que ajudar em todas as questões aqui, desenrolar. Tem questões que vamos ter ali atritos, mas no geral, no dia a dia, na grande maioria das vezes, a gente tá aqui para facilitar, entendeu? A gente tá aqui para achar soluções junto com eles e defender onde a gente tem que defender na produção. Porque somos essa extensão, né? E assim como vocês precisam deles, eles também precisam de vocês. Exato, é isso. Porque parceria. É a parceria, exato. É mão via Ninguém dupla. vai fazer nada sozinho. Eles não vão dupla. fazer nada sozinhos sem vocês. É via dupla. Exato. É via dupla. Bom, amor, então agora pra gente encerrar, queria que você contasse uma história de uma PPM, uma reunião, um projeto que te marcou muito. Tá. Que me marcou muito... Bom, na publicidade. Sim. Tem um projeto que me marcou muito, que vai me marcar pra sempre, que foi um filme de Young Street, que era uma marca de relógio. Eu tava na Dogs nessa época, o ano deve ter sido 2013, mais ou menos, 2014, por aí. Acho que é mais ou menos isso. Um amigo nosso, um colega nosso de profissão, o Luizinho, que na época estava na Dynamo, ele é de Pós. Ele sofreu um acidente de moto e perdeu uma perna. E quando isso aconteceu, ele é muito querido, né, pela galera de Pós, principalmente, que é a turma dele ali. Todo mundo começou a pensar, cara, e ele é esportista, ele é surfista. Então, assim, todo mundo falava, cara, como que ele vai parar a vida? Não pode, isso não pode acontecer. Todo mundo muito preocupado com a saúde mental dele. Claro. Dele, não, né, de tudo o que estava acontecendo, mas principalmente do pós. Então todo mundo falou, cara, a gente precisa dar uma perna pra ele. Mas não era uma perna qualquer, a gente quer dar uma perna existem próteses que são específicas para quem pratica esporte. E são muito caras. Isso tem que mandar fazer, enfim, uma coisa... sob medida, imagino. E aí todo mundo ficou pensando como fazer. Eu lembro que na época a galera abriu meio uma vaquinha no Facebook. Nem existia essa coisa de vaquinha, mas todo mundo já estava ali se mobilizando para arrecadar dinheiro. E aí um grande amigo dele, um dos melhores amigos dele, é minha família, né, padrinho do meu filho. Chegou em mim e falou, cara, me ajuda a pensar, a gente precisa achar uma solução para conseguir a perna pro Luizinho. Eu falei, cara, a única coisa que eu consigo pensar, a única solução que eu tenho de bate-pronto, que é o que eu vejo onde tem dinheiro, é a gente pegando um job e fazendo acontecer de uma forma que esse dinheiro vá para ele. É o que a gente sabe fazer. Vamos usar o que sabemos fazer a nosso favor. E dali começou uma grande batalha, assim, porque a minha ideia foi pegar um job que estava em orçamento, que era esse Young Street. Por que foi esse job escolhido? Porque ele era de uma agência pequena, bem pequena. E o diretor era o meu marido. E ele tinha ali uma relação muito próxima com a agência. Era uma agência menor, então era muito mais controlada a situação. Um cliente também que não fazia tanta publicidade. Então era tudo um cenário um pouco mais controlado. E favorável também, né? E o dinheiro era exatamente o dinheiro que precisava para a prótese. O dinheiro do filme era exatamente o dinheiro da prótese. O valor. E aí eu falei, cara, é esse filme aqui, é isso que a gente tem na mão, vamos fazer de uma forma que aconteça. Então a minha ideia foi, montei uma apresentação para o mercado, para a galera de técnica mesmo, né? De produção, de técnica, enfim. Assistentes de direção, toda a galera maquinária. Que a gente chama para fazer o filme. Uhum. E coloquei a história do Luizinho
e pedi para as pessoas que pudessem doarem seus cachês daquele job para a perna dele. Então, no fim todo mundo doava o seu cachê, o valor final iria direto para ele. E aí conversei com a agência, expliquei o que a gente gostaria de fazer. Eles toparam, o cliente topou. Porque eu falei, cara, não vai poder ser uma PPM normal, não vai poder ser um processo de produção normal, porque as coisas vão acontecer muito organicamente. Eu tinha um pouco de noção de como seria, mas não tinha a total noção. Porque no fim, aconteceu uma coisa muito legal. O mercado se mobilizou. E galera de outras produtoras se juntaram a nós. E de um filme que era de uma diária, que era um dinheiro pequeno para filme, né? Que era importante para ele, mas pequeno para um filme. Sei lá, era 200 mil, a gente tá falando. A galera se mobilizou e virou um filme de 5 diárias. Com todos os melhores equipamentos e pessoas que a gente tem no mercado. Eu falo, eu me emociono. E aí virou um grande filme, uma grande produção, que no fim a gente teve 120 pessoas no elenco. Foi uma grande loucura aquilo, sabe? A gente produziu na raça, de fato, porque as pessoas às vezes iam caindo no meio do caminho, porque também todo mundo tem que pagar a conta, né? Então, claro. Às vezes as pessoas não conseguiam fazer as 5 diárias, então foi um quebra-cabeça gigantesco. E foi muito valioso aquilo, de fato, sabe? A gente teve que pagar pouquíssimas coisas, assim, alimentação, transporte, o restante do dinheiro, de fato, foi pro Luizinho. E eu pedi pra agência depositar o dinheiro direto na conta dele. Quem emitiu a nota foi ele, do filme. E aquilo pra mim foi muito valioso, sabe? Porque... Ai, desculpa, mas pela primeira vez na vida, eu consegui fazer com que o trabalho se tornasse uma coisa... Fizesse sentido real, assim, pra mim, sabe? Sim. Aquilo fez um sentido que nunca... Acho que muito difícil acontecer de novo. Que foi muito, muito, muito valioso, muito gratificante. Ele participou das diárias como figurante. A gente parou, assim, paralisou a produção. Só pessoas fodas no filme, só galera muito foda trabalhando. Não vou nem me ousar falar o nome de alguém aqui, porque senão é muita gente, eu vou esquecer, mas assim... Mas quem sabe. Foi maravilhoso. Hoje é o filme que eu olho, eu tenho um carinho tão grande por esse job, que pra mim é o melhor filme da minha vida. E acho que sempre vai ser, sabe? Foi muito difícil, muito desafiador. Eu terminei as diárias com febre de 40 graus. Era muito emocional. Claro. E foi o único filme na vida que na hora de bater palma eu chorei, despenquei, assim, sabe? No set, porque... Enfim, o significado era muito maior que tudo. Então, acho que esse é o filme mais... Acho que é um momento mais que me marcou muito e vai me marcar pra sempre, assim. É um filme muito, muito especial. Vai ser pra sempre. Bom, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite, foi muito maravilhoso. Como eu comecei falando, você é uma mulher muito inspiradora, obrigado por você existir. Eu que agradeço, nossos encontros são sempre muito, muito, muito especiais. Obrigada por tudo. Obrigada. Esse podcast foi uma produção da Glu em parceria com a Mr. Pink e tem produção executiva da Guta Lima e Mayra Massulo, coordenação de projeto da Lígia Cardoso, Ana Cordeiro e Ana Ocampos, vídeo Leonardo Ramires, edição, finalização do podcast e vídeo Vitor Santos.